bastante nova, 57 para 58 anos, né? E quando ela surgiu no cenário brasileiro, literário, ela era uma mocinha de 17 anos. E ela se lançou com um romance, né, chamado Perto do Coração Selvagem. Então, e essa primeira obra de Clarice, ela teve um impacto impressionante, porque até então o romance brasileiro era, de um lado, herdeiro, em certa medida, de Machado de Assis, que é um brilhante, né, um monstro sagrado mesmo da nossa literatura com todo louvor. E, por outro lado, nós já tínhamos o lançamento dos vários escritores regionalistas, do romance regionalista de cunho social. Então, Graciliano, Jorge Amado, né? Raquel de Queiroz, principalmente essa primeira leva, mais Raquel, Zé Lins do Rego, né? E principalmente Graciliano Ramos. Então, esse boom, né, de uma espécie de neorrealismo ficou marcado no cenário do modernismo brasileiro como algo extremamente novo, né? E o romance chamado romance intimista, narrativa intimista, aquela narrativa também mais preocupada com dramas urbanos, né? De um Érico Veríssimo, por exemplo, ela ficou um pouco, ela fez um sucesso imenso, mas foi um pouco, assim, empanada, né? Pelo sucesso do romance regionalista. E aí surge Clarice com esse romance Perto do Coração Selvagem, que é completamente diferente das duas tradições, né? Que já estavam instaladas de uma certa forma, né? Então, gente. Então, essa nova temática que traz Clarice, ela não é nova no cenário mundial. A gente pode considerar, assim, tranquilamente como seus antecedentes James Joyce, né? Escritor irlandês, Virginia Woolf e Catherine Mansfield, também, né, na Inglaterra. Uma Catherine Mansfield, inclusive, era contista de qualidade excepcional. E ela, na verdade, Clarice, como leitora, né, desses autores, ela de fato trazia já uma dicção, né, à maneira desses autores irlandeses, ingleses, etc. Então, você falou que não ela sofreu influência? Ela sofre. A narrativa dela tem uma marca muito forte desse romance que a gente chama de romance psicológico. Eu achei romance de subjetividade. Que eu li com a primeira que você falou. Com Virginia Woolf. Exatamente. Exatamente. Então, eu estou só dizendo assim, que ela não traz isso para o Brasil como uma novidade na literatura mundial, porque isso já tinha, né, sido estabelecido por esses autores anteriores a ela. Mas no Brasil não, né? Então isso é inteiramente novo no Brasil. Então, quando ela traz essa perspectiva do romance intimista, do romance voltado para a exposição de subjetividade, que é essa marca de Clarice, né? Isso causou uma estranheza enorme. Primeiro, eles achavam que ela era maluca, entendeu? De falar de coisas, porque a personagem principal do Perto do Coração Selvagem, a Joana, o que ela faz ao longo do livro inteiro é uma espécie de monólogo interior, uma exposição de si, de suas impressões de realidade, né, de seus sentimentos, e não há propriamente um enredo estabelecido, um enredo realista ou, né, próximo à realidade, com aquelas características da verossimilhança, né, vamos dizer assim, da proximidade com aquilo que é a vida normal, natural, dos acontecimentos, né, das eventualidades. Então, ela não traz marcadamente essa proposta. A proposta dela é outra. A proposta dela é mostrar esse lado da intimidade. Como a intimidade, como é que a nossa perspectiva íntima, subjetiva, percebe a realidade. E não só percebe, como constrói a realidade. Como é que uma menina de 17 anos, 17 fazer anos, isso, não é? Eu acho também que ela foi assim. Madura. Muito um neto meu de 16 quase, né? Não sabia escrever um bilhete. Nem eu. Só seu neto, eu também.
voltado para a literatura, quer dizer, apesar de ela ter tido muitos detratores, né, críticos importantíssimos no país da época, como Álvaro Lins, por exemplo, detestaram ela, que ela era biruta, que aquilo não era narrativa, aquilo era um arremedo, né, de literatura. Então ela foi muito, assim, criticada, né, negativamente, vamos dizer assim, né? Mas houve uma parte da crítica que a recebeu muito bem. Antônio Cândido, por exemplo, gostou dela, né? E ele tinha uma... Pode falar com a Milton de Almeida, lembra dele? Claro, nossa. Colocou em letras garrafais, assim, uma crítica quase inteira. Louca e mal amada. A Clarice, a parte inteira falando mal dela. Exatamente. Clarice, ela tem isso, tá? Pode falar. Eu não ouvi, por favor. O Hamilton de Almeida fez uma página inteira no jornal a respeito da Clarice, e o título era enorme, louca e mal amada, com a foto grande dela e falando mal da obra dela. Ela tem esse lado, ela tem essa questão. Clarice sempre foi marcada por isso. Agora, por que leituras? Porque essas possibilidades, elas existem. E é obrigada a gostar de um autor, né? E última leitura. Então, quer dizer, isso vai mesmo de cada um. Mas é muito interessante que ao longo... Pois não. É só ser a lista dos mais vendidos, dos jornais, para você ver os bem amados e os mal amados. Sim, mas... Assim, disparatado. E o autor, acho que atualmente ele tem 3 livros no autor estrangeiro. Tem 3 livros. É um cara, ele tem mais de 3 livros. John Green. Mas eu acho que esse mal amado que ele se referiu ao Hamilton de Almeida era mal amada por homens, assim? Ou como Mal amada no escritora? sentido existencial mesmo, geral. Ela nunca ligou muito